Olá, estamos de volta com mais uma aula de gestão de projetos. Na aula de número 12, vamos ver alguns conceitos avançados de gerenciamento de projetos. Então, quando a gente está pensando em como fazer, para gerenciar o nosso projeto, o primeiro ponto é que nós precisamos escolher uma metodologia de gestão de projetos. Então, o gestor ele tem que escolher uma maneira, para fazer essa gestão, onde ele vai escolher alguns tipos de ferramentas, de padrões, de práticas, que toda a equipe vai seguir para poder executar aquele projeto. Então nós temos basicamente dois tipos de metodologias, aquelas que são classificadas como as metodologias tradicionais, clássicas, e também as novas tecnologias, as novas metodologias que são chamadas de metodologias ágeis. As metodologias clássicas elas estão baseadas naquele ciclo de vida preditivo, e vão buscar antecipar o trabalho do projeto, tá bom? Então, esse tipo de metodologia é o que nós temos visto, de uma maneira geral nesse projeto, está muito voltado para projetos mais tradicionais, Você sabe o que fazer, como fazer, Então o foco principal é o escopo do projeto, tá bom? Então a metodologia tradicional são aquelas mais conhecidas, as pessoas já estão mais treinadas a utilizar essa metodologia de gestão de projetos. E temos também as metodologias ágeis, como nós vimos na última aula, elas vão trabalhar com um ciclo de vida adaptativo, então o escopo do projeto ele vai sendo detalhado progressivamente. Então é um tipo de metodologia mais focada em projetos onde existe muita inovação tecnológica, por exemplo, tá bom? E aí não existe um certo ou errado na hora de você escolher entre a metodologia tradicional ou metodologia ágil. Vai depender da situação do seu projeto, o que se deseja, qual que é a maturidade da equipe do projeto, tá bom? Então, inclusive é possível você trabalhar com metodologias híbridas, usando práticas e ferramentas de ambas as metodologias, tanto a tradicional quanto a ágil. Uma maneira de você escolher qual metodologia você vai utilizar é analisando esse gráfico, tá ok? Então, de um lado, nós temos os requisitos do projeto, o que vai ser feito, e as pessoas que estão ali envolvidas com esse projeto. Existe uma concordância sobre o que vai ser feito? É um projeto mais tradicional, as pessoas que estão envolvidas no projeto, elas concordam com os requisitos do projeto, o que vai ser feito, todo mundo está de acordo, tá? E no outro eixo, nós temos a tecnologia, como que esse projeto vai ser desenvolvido. Então, se você tem certeza das metodologias, das tecnologias que vão ser utilizadas, você está ali perto da certeza. Agora, se é uma tecnologia inovadora, se existem muitas tecnologias possíveis, vocês vão ter que escolher uma nova tecnologia ou desenvolver uma nova tecnologia, você está longe da certeza, tá bom? Então, nesse eixo, você vai poder verificar aqueles projetos onde já se sabe o que vai ser feito e a tecnologia também já está definida, então é um projeto simples, tá? Então, você pode partir desse pressuposto de que é um projeto simples, você pode utilizar uma metodologia tradicional para lidar com esse tipo de projeto, tá bom? E a partir de um certo momento, você começa a ter uma região onde os projetos ficam complicados, tá? Porque não existe muita concordância sobre o que vai ser feito naquele projeto e também qual tecnologia vai ser utilizada. Então, quando você pensa em projetos inovadores, novos produtos, então você pode ter aí um design de um produto que tem várias opções, e o processo para a fabricação daquele produto também pode ter diversas metodologias, diversos processos. Então também a tecnologia não está bem definida. Então começa a ser um projeto mais complicado, tá bom? E aí você tem também uma situação onde existe muita discordância de como vai ser feito aquele produto ou aquele projeto e também qual a melhor tecnologia a ser utilizada. Então é muito incerta, então fica um projeto muito complexo, tá? E no último quadrante nós temos ali uma situação de anarquia total, porque as pessoas discordam
né, do que vai ser feito, do que se trata aquele projeto e também como que ele vai ser feito. Então existe realmente ali um caos, né? E aí também é um projeto muito difícil de você desenvolver porque primeiro precisa ser feito aí, né, um acordo entre as pessoas sobre o que vai ser feito e depois também a definição de qual vai ser a melhor tecnologia para fazer aquele projeto, tá bom? Então basicamente aqueles projetos mais simples, né, você pode utilizar uma metodologia clássica, uma metodologia tradicional. E a partir do momento que você tem um projeto mais complicado ou mais complexo, o ideal é que você utilize uma metodologia ágil, porque ela está mais voltada para esse tipo de projeto, porque ela vai sendo desenvolvida pouco a pouco, né? O escopo vai sendo definido de acordo com o que o cliente deseja, passo a passo, ele vai vendo ali algum tipo de retorno, algum tipo de protótipo, e vai dando opinião sobre aquele protótipo e as coisas vão se desenvolvendo aos poucos, tá bom? Então, quando você tem certeza, né, do que vai ser feito, de como vai ser feito, você pode utilizar a metodologia tradicional. E quando não existe essa certeza, né, um projeto mais inovador, você pode utilizar a metodologia ágil. Muito bem, é isso que a gente está explicando aqui. E seria interessante depois que você lesse também, né, os slides. Tem algum conteúdo a mais para você dar uma verificada, então, quando estiver estudando para a nossa próxima prova e também para poder ter esses conceitos, né, sobre gestão de projetos. Muito bom. Então a primeira coisa que você faz é escolher a metodologia para você poder seguir, né, no processo de gestão do seu projeto. A segunda coisa é monitorar os indicadores do projeto constantemente. Então você precisa desenvolver esses indicadores, né, para poder controlar o seu projeto. Então você vai ter aí o valor agregado ao projeto, o índice de desempenho de prazo, o índice de desempenho de custo, entre outros indicadores. Nós já vimos isso, né, em aulas passadas, estamos aqui já fazendo um fechamento, né, desses conceitos, tá bom, na aula de hoje. Então é importante você controlar esses indicadores do seu projeto para poder ter aí uma direção melhor para o seu projeto, tá bom? Também é importante fazer revisões no planejamento quando for necessário. Então, tanto no projeto clássico quanto no ágil, você faz um planejamento inicial, né? Mas você precisa estar sempre acompanhando esse planejamento, porque às vezes você precisa mudar, né, algum aspecto. Na metodologia ágil, essa revisão do planejamento é mais fácil de ser feita, tá? Na metodologia clássica, você precisa da aprovação aí de um comitê, do cliente, então, do gestor do projeto, tá bom? Mas é importante que você tenha essa flexibilidade para estar fazendo revisões de planejamento quando forem necessárias. E é muito importante, né, quando você está pensando no sucesso do seu projeto, que você invista em profissionais qualificados, né? Então, tanto o gestor do projeto quanto as pessoas que estão envolvidas, né, elas devem ser qualificadas, treinadas, capacitadas, né, para desenvolverem bem o seu papel dentro do projeto para que ele possa chegar no final e ser bem sucedido. E também, pessoal, a gente sabe que pode, né, dependendo do porte do projeto, um projeto pequeno, você pode resolver as questões ali com papel, com caneta, com uma planilha, né, uma coisa mais simples. Mas a partir de um certo momento de complexidade ou porte de um projeto, você precisa de um software de gestão de projetos, tá bom? Porque aí você vai poder ter todas essas informações armazenadas, compartilhadas com a equipe do projeto, né? E você vai ganhar tempo, né, com relação ao desenvolvimento do seu projeto, tá bom? Então a utilização de um bom software vai te permitir ter uma produtividade maior, uma eficiência maior. Essas informações vão ficar registradas de uma maneira mais fácil, a comunicação vai fluir melhor, fica tudo ali dentro de um sistema de informação, né, que vai facilitar a gestão do seu projeto. Então, como é que a gente pode implementar, né, uma metodologia de gestão de projetos? Né? Então, uma gestão de projetos de qualidade é um pilar básico para o sucesso global de um plano de ação e até mesmo para o negócio como um todo. Então, já se parte, né, muitas vezes para pensar no seu negócio, né, como um conjunto de projetos que você vai desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Né? Então, essa metodologia vai influenciar de uma maneira benéfica todos os níveis da organização, proporcionando resultados melhores para a sua empresa.
Contudo, antes da implementação da metodologia, é preciso preparar as equipes envolvidas no programa. Então, esse é um ponto muito importante, que não basta você trazer uma metodologia de cima para baixo ou comprar um software e implantar na sua empresa. As pessoas, elas são fundamentais, né? Elas precisam ser treinadas, capacitadas, né, para poder se envolver com essas novas metodologias e com o uso de novos softwares também. Então, o primeiro passo, né, é que você deve se conscientizar e se familiarizar com todos os mecanismos de gerenciamento, né? As práticas, os softwares, as metodologias que estão sendo utilizadas. O gestor e a equipe precisam estar conscientizados e familiarizados, né, com esses mecanismos. Então precisa também capacitar a equipe, né? Então você precisa aí que todas as pessoas estejam preparadas para utilizar essas novas metodologias. Precisa ter também objetivos claros e precisos, né? Então você está aí com um projeto, ele tem um foco, tem um objetivo. Então, tanto o gestor quanto toda a equipe tem que estar bem consciente de qual que é o objetivo daquele projeto, onde é que você quer chegar, né? O que você quer alcançar. Um ponto importante também na gestão do projeto é a descentralização do trabalho. Se fica tudo na mão, né, do gerente, do gestor, a coisa não anda. Ele precisa delegar as responsabilidades, né, para que ele possa ter condições de focar aí na gestão, enquanto as atividades vão sendo desenvolvidas por toda a equipe. E, reforçando, né, é importante escolher softwares de gestão de projetos de boa qualidade. Existem muitos softwares, é preciso então que vocês façam esse levantamento, inclusive vai ser o tópico, né, para o próximo fórum, né, que é selecionar e descrever algum software, algum aplicativo voltado para gestão de projetos, tá bom? Então, é importante que essa escolha seja feita. Muito bem, então quais são as principais ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos? Nós temos algumas ferramentas genéricas, né, como os grupos de discussão, né, para poder conversar a respeito de alguns tópicos, né, do seu projeto. Temos as técnicas de criatividade em grupo, algumas oficinas facilitadas, né, questionários e pesquisas para saber a opinião do cliente, dos membros da equipe, né, análise de documentos, diagrama de contexto para compreender, né, o escopo do seu projeto, geração de alternativas, né, você tem aí diversas opções, então você tem que gerar essas alternativas antes de fazer a seleção de uma delas, né? E também a análise de produto. Então são diversas ferramentas que são utilizadas no decorrer do projeto, né? São algumas ferramentas genéricas. Uma outra ferramenta interessante é conhecida como 5W2H. Você já deve ter ouvido falar, né? Ela é bem eficiente para a orientação clara e simples das pessoas para que elas compreendam problemas e necessidades. Então, com ela, o gestor documenta, identifica alternativas e gera planos de ação eficazes. Então, o 5W2H é o seguinte: o 5W seria em inglês, né? What, why, where, when e who. Então, o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde vai ser feito, quando vai ser feito e quem é que vai fazer. Tá? Então, você vai estar aí identificando, dentro de um projeto, esses diversos aspectos. Então, para esclarecer para as pessoas envolvidas, né, o que vai ser feito, por que, onde, quando e quem vai estar desenvolvendo cada atividade. Tá bom? E tem 2H, né, que é o how e o how much. Né? Como que vai ser feito, né, qual é a metodologia e quanto custa, qual é o custo, qual é o orçamento, né, para aquela atividade. Tá bom? Então o 5W2H vai buscar descrever as atividades e também as responsabilidades, né, os porquês, né, as causas ali, né, como que a coisa vai ser desenvolvida. Tá bom? E uma outra técnica, né, que é utilizada também é chamada de técnica Delphi. Ela obtém o consenso de especialistas e preserva o anonimato deles. Então, em alguns momentos você quer saber, por exemplo, qual que é a melhor tecnologia a ser utilizada. Você procura aí a opinião de 3, 4, 5 especialistas, né, e eles vão dizer a opinião deles sobre qual que é a melhor metodologia para resolver um determinado problema. Tá? E as respostas elas vão vir de maneira anônima. Então ninguém sabe quem foi o especialista que deu aquela solução. Então essas opiniões então, vão ser coletadas e depois elas vão ser analisadas. Então esses especialistas vão então depois julgar, né, a opinião dos colegas e aí existe aí um diálogo sem ninguém saber, né, quem foi que escreveu cada opinião, cada
observação ali, né? E aí busca chegar no consenso. Qual que é a melhor metodologia? Porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e é buscado então, através dos especialistas, né, um consenso sobre qual é a melhor metodologia ou qual é uma previsão de prazo, né, para uma determinada atividade. Okay? Então essa é a técnica Delphi. Temos também, pessoal, algumas ferramentas de escopo. Né? As ferramentas de gerenciamento de escopo são a análise de dados, coleta de dados, a tomada de decisão, habilidades interpessoais e de equipe, a representação dos dados, diagrama de contexto, a decomposição da atividade em atividades menores, né? A criação de protótipos. Tá? Tudo isso vai ajudar a compreender o escopo, né? O que vai ser feito dentro de um projeto. Tá bom? Uma ferramenta que merece destaque são as reuniões, né? Elas precisam ser produtivas. Para isso é preciso algumas boas práticas, né? Por exemplo, ouvir a opinião das pessoas por meio de pesquisas, discussões em grupo ou consultas individuais de profissionais especializados. Então essas reuniões elas são muito importantes. Qualquer tipo de projeto, né? Independente da metodologia, porque nessas reuniões é que vão ser feitos aí algumas tomadas de decisões, né? Alguns esclarecimentos são feitos. Tá bom? Então é importante o uso dessas reuniões e de uma maneira produtiva. Também temos ferramentas voltadas para a gestão do tempo. Né? Então são relacionadas ao cronograma do projeto. Né? E aí temos diversas ferramentas, como a análise de alternativas, né, que consiste em avaliar as diversas possibilidades de execução das etapas. Temos as análises de desempenho, né, que são úteis para fazer a comparação da linha de base com as atividades feitas e o planejamento de cada fase, tá bom? E temos outras, como a análise da rede do cronograma, né? Temos a verificação do lead time, ou tempo de antecipação, né, das atividades do projeto, a compressão do cronograma. Então você tinha um determinado prazo, você precisa reduzir, né, esse prazo. O que pode ser feito para comprimir, né, esse cronograma sem perder a qualidade, tá bom? A publicação de dados, né, para auxiliar as estimativas, a determinação das dependências, uma atividade depende da outra, tá ok? E por fim, a estimativa análoga, né, que ela é baseada nos pacotes de atividades e trabalhos similares, né, de projetos anteriores, para que seja feita uma estimativa de custos e de duração das etapas de ação pré-determinadas. Então, se você tem uma atividade que é básica, que é pré-determinada, que é padrão, então você pode se basear no tempo que outros projetos, né, gastaram para fazer aquelas atividades. Tá ok? Então as chances de registrar os históricos de execução anteriores e usá-los de modo efetivo são maiores se o nível de maturidade da empresa for alto, ou seja, uma empresa mais madura em gestão de projetos, ela costuma fazer isso. Né? Ela deixa tudo registrado, né, as atividades que foram feitas, o tempo que gastou. Aí, num projeto futuro, ela já tem essa informação. Olha, para fazer esse prédio, eu gastei tanto tempo. Para pintar uma parede, eu gastei tanto tempo. Então, você já pode utilizar isso como uma previsão para os seus próximos projetos. E temos também algumas ferramentas de custo, tá ok? Então, se você pretende fazer um financiamento, né, no banco, por exemplo, você precisa ter aí um projeto, né, financeiro para poder ser apresentado, né, e o banco poder financiar naquele seu projeto, tá bom? Então isso aí é uma ferramenta que você precisa ter, né, para poder apresentar aí um projeto de financiamento, tá bom? Temos também a análise das propostas dos fornecedores, tá? Então você recebe aí orçamentos, né, para o oferecimento de produtos e serviços, e essa análise, né, dos fornecedores vai servir para validar os seus custos estimados, tá bom? E temos também a ferramenta chamada de agregação de custos, que é usada para somar os custos totais dos pacotes de atividades. Então você tem aí uma série de ferramentas voltadas para a questão financeira do seu projeto. Existem softwares de gerenciamento de projetos que vão agregar os custos de uma maneira automática. Então, conforme você vai trabalhando, vai lançando essas informações, esses dados financeiros, ele já vai somando, né, de maneira automática. Tá? E temos também a reconciliação de limite dos recursos, que vai identificar se os gastos, né, que foram feitos seguiram o planejamento e se não houve variações significativas no fluxo financeiro entre aquilo que foi planejado e o que foi executado. Tá?
Então os valores precisam ser investidos de maneira efetiva e a sua destinação precisa ser registrada, né, durante todo o fluxo do seu projeto. Tá? Então é importante que o seu sistema, né, de gestão de projetos, o seu aplicativo, o seu software, né, ele tenha também essa possibilidade, né, de você deixar registrado também os aspectos financeiros do seu projeto. Muito bem, nós temos, pessoal, no terceiro fórum essa pergunta, né, quais as semelhanças e diferenças entre o gerenciamento de projetos tradicional e o gerenciamento ágil de projetos. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre isso, você pode complementar a sua resposta, tá ok? Então insira exemplos, né, e conte sua própria experiência, se você tem experiência com projetos tradicionais ou o gerenciamento ágil na sua empresa. Comente também as respostas dos seus colegas. Você pode participar do terceiro fórum até o dia 23 de maio. Em seguida vai vir o fórum de número 4, que é o nosso último fórum. Vamos tratar então sobre os novos softwares e aplicativos para a gestão de projetos. Temos também o exercício de número 12, né? São 2 questões para vocês responderem até o dia 30 de maio. Tá? Não percam o prazo para poder receber a pontuação por esse exercício. Na próxima aula nós vamos falar sobre a teoria das restrições. Não se esqueçam de fazer o exercício de número 12 e também participem do nosso terceiro fórum. Por hoje é só e até a próxima!